Seja bem-vindo você ao canal da Paz. Meu nome é Nelton Gonçalves de Souza. Eu gravo meditações aqui, reflexões diárias, todas elas da fonte viva de paz, amor, fé e esperança, que é a Bíblia Sagrada, este livro, a verdadeira Constituição. Que bom! Quero compartilhar o capítulo 34 de Salmos e o verso 7. Salmo 34 e o verso 7. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Este verso está relacionado com Salmos também 91:11, que diz, lá no Salmo 91:11 diz assim, que ao Senhor, aos teus anjos dará ordem. Satanás, o diabo usou esta passagem de Salmos 91:11 para tentar Jesus. E Jesus disse assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque Satanás queria que Jesus invocasse o nome, invocasse a proteção, melhor dizendo, dos anjos para protegê-lo de um pedido que ele tinha feito para Jesus, para se atirar no pináculo, de cima do pináculo, ou seja, olha, se você é filho de Deus mesmo, se joga daqui para baixo, porque está escrito. Satanás disse, veja que Satanás conhece a palavra de Deus. Satanás disse assim, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Daniel 6:22, quando Daniel foi colocado na cova dos leões, Daniel então disse assim: o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Deus deu a ordem para que os seus anjos fechassem a boca dos leões, e Daniel saiu da cova dos leões sem nenhum arranhão, salvo, seguro pelos anjos. Então veja que os anjos desenvolvem um grande ministério em nosso favor. Este capítulo 34 de Salmos é um capítulo de proteção. Você precisa de proteção. Você sabia que Jesus foi para o céu e disse assim: se eu não for para o céu, eu não vou poder enviar para vocês o Espírito Santo. Então eu vou para o céu para enviar a vocês o Consolador, aquele que vai acalmar vocês, aquele que vai mostrar o caminho certo, aquele que vai convencer vocês do pecado, da salvação, da justiça, do amor, do perdão. Nós temos o Espírito Santo para nos proteger hoje. Você estava com medo de sair hoje? Você está temeroso? Você está preocupado? Não tenha preocupação, confie neste Deus maravilhoso que desenvolve, que mantém este ministério dos anjos. Os anjos são poderosos. Um anjo do Senhor, ele é capaz de destruir o planeta Terra. O anjo do Senhor é poderoso, diz então, o anjo do Senhor acampa-se. É o anjo do Senhor e não o anjo do mal. Aqueles que não oram, aqueles que não entregam a sua vida a Jesus, eles não têm essa proteção dos anjos do bem. Os anjos do bem não podem estar com pessoas que não temem ao nome de Deus. Por alguma razão, só Deus sabe, estes anjos ainda, mesmo assim, podem livrar estas pessoas, as pessoas que não temem o nome do Senhor. Mas aquelas que não temem o nome do Senhor, insistentemente, ostensivamente, não temem o nome do Senhor, zombam o nome do Senhor, os anjos se afastam. E aí os anjos do mal é que tomam conta, que se acampam ao redor dessa pessoa. Então, primeira condição, nós ficamos sabendo que os anjos do Senhor são os anjos que se acampam ao nosso redor. Acampar-se é estabelecer moradia, mesmo que seja provisório, ou seja, os anjos, eles vêm, aqueles que temem ao Senhor, estão ao nosso redor, vivendo e morando conosco, eles se acampam. Pense nisso. E então, ainda eles estão ao nosso redor, ao nosso lado, nos protegendo e guardando aqueles que temem. Temer ao Senhor é reconhecer a sua soberania, reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas e de nós também. Então Deus está com você e comigo, porque Deus, Ele é bom, diz o verso 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom, feliz é o homem que nele se refugia. Você estava com medo de sair, se você estava com medo de enfrentar a vida
Fique sabendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor, que o reverenciam, que o louvam, que o reconhecem como Criador, como nosso Pai e Senhor e o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Obrigado porque os teus anjos se acampam ao nosso redor, ao redor daqueles que temem o seu nome, que reverenciam o seu nome e que o adoram. Assim entregamos a nossa vida. Aceite a nossa humilde adoração, o nosso humilde reconhecimento de que tu és o nosso Criador e Senhor. Assim oramos, em nome e pelo poder de Jesus, pelo seu sangue precioso, rogando pela presença do Espírito Santo, agradecidos. Amém. Lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir e ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor, sossegado, sereno. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.